Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para falar sobre roubo energético, né? Essa questão do nosso desgaste energético de cada dia. E como prometido, né, nos 2 vídeos anteriores, eu falei para vocês sobre o roubo energético provocado pelos espíritos, o roubo energético provocado por outras pessoas, certo? E hoje nós vamos falar sobre o desgaste energético que nós mesmos temos conosco, certo? E que nos prejudicam muito mais do que um roubo energético espiritual ou de terceiros. Muitas vezes nós não temos noção, mas a maioria das vezes nossas energias são desperdiçadas, meu Deus, quase não sai. Por conta do nosso comportamento, por causa da nossa falta de atenção ou falta de conhecimento a esse tipo de assunto. O livro que eu vou usar para falar sobre esse assunto com vocês é o livro Energia, do Robson Pinheiro. Esse livro é de 2010 e é uma obra maravilhosa, certo? E que ela fala bastante sobre essa questão, né, da bioenergia. A bioenergia está presente em todo o nosso planeta e quando ela é bem usada, né, ela consegue fazer coisas incríveis. Está na natureza, está na gente, está presente nos animais e no nosso sistema planetário como um todo. E que, seguinte, o livro ele aborda vários tipos de desgaste que nós passamos, que são provocados por nós mesmos, certo? E, se não me engano, são 17 tópicos que ele fala sobre esse assunto. Então, talvez não dê para a gente falar sobre os 17 neste vídeo. Mas aí eu faço um outro vídeo falando, porque eu quero abordar esse tema completinho para vocês. Então, aqui na minha colinha, no meu resumo que eu fiz para facilitar, o primeiro tipo de comportamento que a gente tem que rouba nossas energias é algo bem simples e que todos nós fazemos, que é o quê? Privação do sono, né? O sono, ele tem uma importância absurda pra gente, né? Isso já é comprovado cientificamente, mas do ponto de vista energético, o que acontece? A nossa consciência, ela absorve estímulos, né, da fonte primordial. O que é essa fonte primordial? É o éter cósmico, tudo que existe. Essa fonte vem de Deus, claro, mas essa fonte, ela reverbera pelo universo inteiro e ela está presente principalmente no éter cósmico. Então, a gente precisa, muitas vezes, estar fora do corpo para a gente poder ter contato com essa energia primordial. Então, tal que ele fala que o abastecimento do corpo astral se dá no ambiente extrafísico. Ou o que acontece? Quando você dorme, seu corpo físico sai, né, juntamente com o duplo etérico e juntamente com o perispírito, e as energias que reabastecem o duplo etérico e reabastecem o nosso perispírito ou psicossoma, eles estão no plano astral, eles não estão aqui no plano físico. Então, por isso que o abastecimento do nosso duplo, do nosso corpo astral, precisa ser feito fora do corpo. Essa é uma das grandes importâncias da gente ter uma boa noite de sono ou um bom período de sono. Se você sofre privação de sono, por exemplo, do ponto de vista científico, você sofre fadiga, você tem alteração da sua consciência, né? Provoca mal-estar, incapacidade de raciocinar, porque o nosso cérebro físico, ele não foi feito para ficar em atividade 24 horas, ele precisa de um descanso. E esse descanso, do ponto de vista físico, é justamente para o nosso corpo astral poder se desacoplar do corpo físico e ir para o plano astral para se alimentar, se reabastecer dessas energias, ok? Então aqui ele diz que esse conflito, existe também a questão do sono satisfatório e o sono usufruído, né? Que muitas pessoas gostariam de, por exemplo, dormir 8 horas, 9, 10 horas, né? Mas, por conta do trabalho, por conta da vida que tem, muitas vezes dormem muito menos que isso. Ou então, nosso mais novo vício, que é antes de dormir, a gente está com a cara grudada no celular. E quantas vezes você e eu perdemos horas de sono
com a cara enfiada no celular? Né? Então, muitas vezes, quantas pessoas vão dormir 1, 2, 3 horas da manhã para acordar às 6, para acordar às 5, certo? Para acordar às 7. Né? Então, não tem um tempo adequado, ou seja, em que o corpo realmente se recupere, que exista o descanso para o nosso corpo físico e exista o tempo necessário para que o nosso corpo astral possa se reabastecer. Então, por isso que a privação do sono é a nossa primeira, o nosso primeiro desgaste energético que a gente tem. E detalhe, é uma coisa que é nossa, né? Não precisa da interferência de outra pessoa. Então, muitas vezes a gente não dá a devida importância para a nossa quantidade de sono. E isso é altamente prejudicial e provoca tanto distúrbios no corpo físico, mas também no nosso cérebro e também no nosso corpo astral. Por isso, durma mais. Né? E a questão não é nem essa. Eu falo assim brincando, mas a questão não é nem você dormir mais tempo, né? Tem gente que tem um soninho ali de 15 minutos e já está revigorado. Tem gente que dorme 10 horas e acorda mais cansado, né? Então tem a questão da qualidade. Por isso que ele fala aqui nessa questão da diferença entre o sono satisfatório e o sono usufruído. Muitas vezes você gostaria de ter um sono de 8 horas, né? Mas você e eu, muitas vezes a gente tem menos tempo que isso para poder descansar, né? Então, o importante é que você durma com qualidade para que você acorde recuperado. Porque, detalhe, você dormir demais também não significa dizer que você vai estar recuperado energeticamente. Mas, por isso que precisamos ter um sono que ele seja satisfatório realmente para o nosso corpo físico, reabastecer as baterias e nosso corpo astral também reabastecer as baterias, ok? Nosso segundo ponto, emoções descontroladas. Pessoas que têm desequilíbrio emocional, elas têm perda de energia consciencial. É o que o livro fala, ok? Ou seja, quando a gente é muito descontrolado emocionalmente, hora tá alegre, hora tá triste, aí daqui a pouco se zanga, aí daqui a pouco quer matar todo mundo, aí daqui a pouco chora, aí daqui a pouco se sente triste, daqui a pouco ou seja, quando a gente tem essa confusão emocional de seja de sentimentos, isso altera a química do nosso corpo físico e, logicamente, a química do nosso corpo espiritual. Né? Então, a gente sofre perda de quantum energético que a consciência emprega para dar vida ao corpo e acionar o intelecto. Nós temos um quantum, uma cota energética, logicamente, para nos manter, seja no plano físico e também no plano espiritual, para que a gente possa viver entre as duas dimensões. Quando eu tenho emoções muito descontroladas, sou uma pessoa que tem picos de raiva muito fácil, sou uma pessoa que tem picos de tristeza muito fácil, né? E detalhe, não procuro me reorganizar em relação a isso, porque a questão não é você ter o descontrole emocional, mas é você ter e você procurar meios para que você consiga melhorar em relação a isso. Certo? Ah, Deus, eu tenho descontrole emocional. Sim, mas e o que você está fazendo para mudar essa situação? Então, quando a gente tem esses excessos emocionais, esse descontrole, como ele cita aqui, descontroles, emoções à flor da pele, uma hora tá com raiva, uma hora tá alegre, uma hora tá triste, uma hora tá zangado, uma hora quer matar alguém, outra hora tá pulando de alegria e satisfação, você e eu, nós precisamos encontrar uma forma da gente equilibrar essas emoções. Por exemplo, quando a gente tem acessos de raiva, né? É lógico que ali nós estamos perdendo energia, porque ao mesmo tempo que nós estamos criando uma energia negativa, a gente está consumindo nossas energias e nós acabamos despejando, soltando essas energias, e tanto prova disso é que quando a gente tem, por exemplo, um acesso de raiva, você pode ver quais são as consequências depois. Dores de cabeça, a tal da gastrite nervosa, dores nas costas, e aí você se descontrola energeticamente, né? E essa repercussão energética, ou seja, ela é demorada, daqui que você consiga restaurar-se novamente, aí demora mais um tempinho, porque para gastar energia, ó,
um estalar de dedos. Mas para a gente se recuperar, para a gente poder voltar ao nosso eixo, digamos assim, demora mais um pouco. Então, muito cuidado. Aqui ele fala, ó, posturas de pessoas descontroladas, dependentes emocionalmente, pessoas melindrosas, chantagistas ou vitimistas mostram uma face de perda energética. E pasmem, o mundo está cheio de pessoas assim. Por isso que aqui entra um detalhe bem interessante que eu li sobre orientações do Dalai Lama, né? Que ele também tem livros que falam sobre a perda energética. E o Dalai Lama, ele fala o quê? Não fique perto de pessoas que reclamam demais. A pessoa que reclama demais, ela é descontrolada emocionalmente. E ela se enquadra aqui nessas posturas que o livro cita, ou seja, pessoas que são melindrosas, ou seja, que nada tá bom, não está do jeito que ela queria, que são pessoas também chantagistas ou vitimistas, ou seja, elas reclamam para ver se as coisas ficam do jeito que elas queriam, pessoas que se sentem vítima de tudo, ou pessoas que te acusam, né? Tem demais pessoas que te acusam porque você não faz aquilo que elas querem. Isso é um tipo de chantagem. Isso é um tipo de descontrole emocional. Pessoas que têm uma tendência de viver controlando a vida dos outros para que os outros façam aquilo que ela quer. Então, daí a gente perceber que está cheio, a gente percebe, né? Na verdade, que o mundo está cheio de pessoas assim. E nós podemos ser uma dessas pessoas. Então, por isso que é bom a gente fazer terapia, é bom a questão da gente fazer um tratamento espiritual, porque muitas vezes a terapia ela vai te tratar por fora, ou seja, vai tratar seu corpo físico, a sua mente, mas a sua mente interior, a mente espiritual, a essência espiritual também está doente e ela também precisa de atenção. Outro ponto, terceiro ponto que ele cita aqui, ociosidade, falta do que fazer. Muitas pessoas adoram ficar sem fazer nada. Tem gente que chega, vê todo mundo trabalhando e ela faz o quê? Ela se senta e se ninguém falar com ela, ótimo. É uma pessoa que não tem esse cuidado de estar fazendo algo útil, seja para ela mesma ou seja para as pessoas ao redor. E detalhe também, reforça, o mundo está cheio de pessoas ociosas. Pessoas que não fazem e reclamam quando você faz. Né? Então, esse tipo de comportamento, desgaste energético. Por quê? Porque a pessoa ociosa, ela está... Você pode perguntar para uma pessoa que não faz nada, ela é o quê? Morta de preguiça. É a preguiça em pessoa. Né? Tá todo o tempo cansada, tá todo o tempo frágil, ou seja, porque sua energia está completamente parada. Movimento, a gente nasceu para estar em movimento, movimento criativo de preferência, seja ele mental, seja ele corporal, os dois se possível. E aqui no livro ele fala, né, que a gente precisa tomar cuidado com isso. E outra coisa, muitas vezes também o fato, mas eu sou uma pessoa super ocupada e vivo cansada e tenho um desgaste energético. Sim, mas qual é a natureza dessas suas ocupações? Porque tem muita gente também que se esconde com excessos de trabalho e também desgasta suas energias. Porque o ideal é o que, gente? Equilíbrio. A gente precisa, lógico, ter momentos em que a gente não está fazendo nada, mas a gente precisa ter uma rotina em que a gente esteja todo o tempo trabalhando o nosso lado criativo, seja ele no corpo físico, seja ele no corpo astral, no campo mental, no campo espiritual. Quarto item. Falta de nutrientes naturais oferecidos pelo planeta. A ausência da natureza na sua vida. E aí o que ele diz? Nós estamos acostumados, primeiro ponto, a alimentação industrializada. A alimentação industrializada, gente, ela não tem uma cota energética suficiente para abastecer a gente do ponto de vista energético espiritual. Ela pode até abastecer do ponto de vista energético corporal, mas não abastece do ponto de vista energético espiritual, certo? Então, alimentos industrializados, álcool, vícios como um todo, né? Mas principalmente a questão do álcool, refrigerantes.
energéticos. O livro cita que eles são responsáveis eles são responsáveis, esses itens aqui que eu vou repetir, né? Alimentos industrializados, álcool, drogas, refrigerantes, energéticos, ou seja, são conteúdos aqui que alteram a química do nosso organismo e que, portanto, fazem com que a gente perca energia, com que a gente tenha desgaste energético, né? Principalmente, por exemplo, no caso do álcool. Você sabe que muitos de nós não sabem, mas a gente nunca bebe sozinho, né? Principalmente quando a gente bebe em excesso, né? Robson Pinheiro até certa vez disse que até o segundo copo somos nós que estamos bebendo. Mas a partir do terceiro copo já somos nós e os espíritos obsessores que estão bebendo com a gente. Então, por isso que tudo que seja em excesso provoca esse tipo de desgaste energético. E aí, outra coisa, a importância da gente beber, a importância da água. A água, como um todo, a gente sabe que ela é um veículo universal energético, né? Você vê que você pode prestar atenção, se você chegar super cansado de um dia de trabalho estressante e você for tomar um banho, você vê que você sai renovado daquele banho. Por quê? Porque a água, ela limpa, né? Ela retira da gente as impurezas, sejam elas mentais, astrais, físicas, e ela tem esse poder restaurador, renovador. Então, a mesma coisa, tanto da gente tomar banho, como da gente ingerir água, né? E exatamente porque, além de limpar os resíduos que existem no nosso organismo, também a água tem um quanto energético bastante salutar para o nosso duplo etérico, para o nosso perispírito, nosso corpo psicossomático. Por isso que a importância da gente estar próximo, sempre que possível, a locais da natureza. Então, se você tem um sítio, ou se você não tem, mas se você no final de semana vai para um sítio, corre para a praia e se aproxima, né? Vai para algo que esteja próximo da natureza, não precisa ser necessariamente um sítio. Você gosta de fazer uma caminhada ao ar livre e tal, né? A presença de árvores, a presença de rios, de cachoeiras, do mar, né? Elas reabastecem, a gente já sabe, eu acho que eu até já falei para vocês em outras oportunidades, por exemplo, que o mar é bastante energético. O mar possui propriedades que limpam a gente, né? Por isso que até a gente fala, vamos tomar um banho de mar para abrir os caminhos, para a gente se limpar, se renovar. Exatamente porque isso é verdade. Por conta de ser água e por conta de ser água salgada, digamos assim, ainda tem um potencial. A água por si só já é maravilhosa e ela então potencializada com o sal natural da terra, então ela fica maravilhosa para que a gente renove as nossas energias, né? E aí aqui o livro cita, a natureza nos reabastece, o poder do sol também, nós absorvemos do sol a energia do prana, que é a energia que fica aqui no nosso chakra e que abastece o nosso corpo astral. Então, banho de sol, a galera que vive todo o tempo em ar-condicionado, o pessoal que dentro do quarto não tem uma frechazinha de sol, que não abre uma janela, é todo o tempo na luz artificial. Então, estão perdendo energia sim, que poderiam estar aproveitando a natureza, o vento, o sol, a água, para fazer para absorver poderosos recursos de energia natural, o que ainda é melhor, entendeu? Então, assim, essa importância da gente, sempre que possível, estar próximo da natureza, né? Muito, coisa que hoje, infelizmente, com a vida que a gente tem, muitas vezes a gente não dá valor, mas é muito importante, sim, esse reabastecimento energético de forma natural, ok? Quinto, exercício físico. Sim, vida sedentária é sim desgaste energético. O que acontece? Quando a gente faz exercício físico, nós movimentamos a energia dos nossos meridianos, né?
a gente movimenta as energias dos nossos meridianos, movimenta a energia dos chakras, movimenta a energia do nosso corpo como um todo, né? Do ponto de vista científico, a gente sabe que fazer exercícios físicos já é comprovado que só causa melhorias, né? E que a ausência desses exercícios, o que é que acontece? Estagna para a nossa energia. Ela fica acumulada em pontos estratégicos e para, na visão espírita, na visão holística, energia parada é energia que prejudica. Então, nós temos que estar em constante troca energética. E a prática de exercícios físicos auxilia nesse processo. Então, tal que ele diz aqui, exercícios fazem a energia vital circular pelo organismo. Pessoas sedentárias têm menos resistência energética ou física. Então, tal que pessoas sedentárias adoecem mais, têm mais viroses, né? E uma série de outras consequências aí. Ficam gripadas e só falta não ficar mais saudáveis novamente. Uma série de situações aí. Obstrução dos meridianos, como eu disse, né? A gente fica com os nossos meridianos, eles ficam bloqueados. Ou então a gente fica, ó, com acúmulo energético aqui, ó, nas costas. Aquela velha dor nas costas que não passa. Entendeu? Então, isso provoca esse acúmulo energético. Formações energéticas opressoras, obstrução energética, como eu disse, o peso nas costas, quando você sente aquele peso aqui nas costas, que aparentemente você não pegou peso, você não fez nada do ponto de vista físico para ter aquilo, mas você sente essas dores, né? É exatamente a obstrução energética, peso energético que você não dissipou. E que com a prática de exercícios físicos você consegue manter isso em equilíbrio. E aí ele fala que quando você acumula energia, logicamente que você fica suscetível às energias exteriores, você fica indefeso perante as energias dos outros, as energias espirituais e as energias das outras pessoas. E daí você imagina a dificuldade que é, porque você já está fragilizado energeticamente e ainda tem quem te sungue, como é que fica? Né? Então, não é só simplesmente você, além de ter esses cuidados, e não é só simplesmente se manter distante de pessoas vampiras, mas você também tem que fazer a sua parte para manter a sua energia saudável e, de certa forma, ela, digamos, restaurada o suficiente para que você não sofra percas energéticas significativas. Percas energéticas e ganhos energéticos a gente tem o tempo inteiro, porque nós estamos todo o tempo trocando energias, né? Mas que essas percas energéticas não sejam significativas, não sejam grandes, ok? E aqui ele fala mais um pouco sobre isso, impactos magnéticos e descargas magnéticas, ou seja, pessoas que vivem no sedentarismo, na ociosidade, olha aí uma coisa com a outra, então elas são mais suscetíveis a desgastes energéticos. Ele fala, o sexto item, fator climático. Então, assim, cidades em que o clima muda bruscamente também afeta ao nosso corpo. Aqui ele fala, né? O corpo físico, ele é sensível às energias da natureza. Tempestades, vendavais, ressacas marinhas. E, logicamente, que quando o clima tem essas alterações, você pode perceber que nós também. Quando nós estamos num clima mais chuvoso, a gente fica um pouco mais sereno, um pouco mais calmo. Quando o sol... né? Quando a gente está no verão, por exemplo, então a gente fica mais agitado, mais animado para viver a vida, né? Então, assim, a gente tem comportamentos que são influenciados pela questão do clima, certo? E aí nós temos o sétimo item, que é falta de resistência física por fatores kármicos ou acidentais. Essa questão ela é muito interessante, por quê? O que acontece? Nós podemos ter uma fragilidade energética kármica, ou seja, que advém de outras existências, ou acidentais. Alguma coisa que aconteceu durante a gravidez da sua mãe, durante a sua gestação, né, a gestação em que você estava ali, naquele pacotinho de amor sendo produzido, né, faz com que você possa já nascer com uma certa fragilidade energética. Essa fragilidade energética, enfim, ela, logicamente que ela impõe algumas limitações, né? Então, pessoas que têm fragilidade energética via kármica ou
devido a algum acidente, né? Como eu disse, durante a gravidez, alguma coisa assim do tipo, essas pessoas, logicamente, elas não podem, não estão aptas, por exemplo, a trabalhar com a questão magnética, questões de passe, não podem ser passistas, né? Porque elas já têm essa deficiência, elas já não têm energia suficiente para elas, imagina para doar para outras pessoas. Então, essa questão é muito interessante porque eu não imaginava que existia isso, certo? Então, existem algumas pessoas que nascem com situações kármicas, com alguma doença, que já as deixa frágeis. Por quê? E por que que isso acontece? Logicamente, quando a gente fala em questões kármicas, significa dizer que a pessoa, em vidas passadas, fez alguma coisa que resultou na outra existência essa fragilidade energética. Né? Então, muitas vezes aqui no livro ele não cita causas kármicas específicas em si, mas aí ele apenas aborda a questão de que muitas vezes você pode desenvolver algumas doenças kármicas, né? Ou seja, que elas te impedem de você ter, de você, tipo, ter energia suficiente, né? Você sempre vai ter uma certa dificuldade energética. E ele cita que pessoas nesses casos, né, elas já têm o desgaste energético já vindo de fábrica, digamos assim. Né? Então, por isso que precisam mais ainda do auxílio espiritual para que elas possam conseguir um certo equilíbrio, né? Para que elas possam conseguir esse equilíbrio energético. E aqui nesse vídeo eu falei sobre essas 7 causas de perda energética, de desgaste energético, ok? Eu vou fazer um outro vídeo com mais temas, como eu falei para vocês, o livro aborda mais ou menos uns 17 tópicos sobre essa questão da perda energética e eu vou falar mais sobre isso nos próximos vídeos, tá bom? Se você tem alguma dúvida, deixa para mim aqui nos comentários ou via direct, certo? E comenta comigo que eu vou tentar te auxiliar para que a gente possa entender muito mais sobre esse assunto. Vocês percebem como é um assunto, além de interessante, porque uma das coisas que eu fiquei assim foi porque a gente imagina, não, perda energética, quando é que eu perco energia? E, enfim, esse livro ele traz uma gama de informações que a gente não imaginaria. Eu não imaginaria que a questão do clima, por exemplo, essas questões kármicas, como ele cita na obra, eu não imaginava. E tem muitas outras coisas mais que no próximo vídeo eu vou trazer para vocês, tá bom? Um super beijo e até a próxima!